Sobre esse apagão que atingiu aqui em São Paulo, o setor de hotéis, restaurantes e bares estima um prejuízo de mais de 130 milhões de reais devido à falta de energia causada pela ventania da semana passada aqui em São Paulo. Ainda há estabelecimentos sem luz e a chuva de ontem piorou ainda mais a situação. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o diretor de Planejamento Estratégico e Governança da federação que representa o setor, o Enio Miranda. Enio, muito bom dia. Uma excelente quarta-feira para o senhor. Bom dia, Cássio. É um prazer falar com você e com os telespectadores aqui do Manhã Band News. Enio, inclusive a gente trouxe esse dado que é milionário de prejuízos, mas devido também à existência dessas fortes chuvas, com as sucessivas quedas de energia, com os apagões, a tendência desse prejuízo ser muito maior, ainda mais no momento do ano, ou pelo menos no mês de dezembro, que é onde os bares, restaurantes e hotéis acabam, de certa forma, lucrando bastante. Pois é verdade, Cássio, como você bem falou, esse é o mês inclusive de recomposição de caixa das empresas, é o mês de faturamento, a empresa espera para esse mês, se prepara, enche os seus estoques, trabalha a demanda é maior, e justamente nesse momento acontece mais um apagão que nós contamos aí como o 7º em 2 anos, nos últimos 2 anos. É muito grave o setor, e esse valor que você citou de 130 milhões, na verdade, ele vem aumentando, porque ainda existem algumas empresas sem abastecimento de energia. Como você sabe, Cássio, os nossos produtos são todos perecíveis, e não somente os alimentos que estão nas geladeiras, mas a mesa do bar e restaurante que não foi ocupada, ou os eventos que não ocorreram, ou as diárias de hotel que não foram usadas, elas são perecíveis, elas não voltam mais. Então a perda para o setor é muito grande, lembrando aí que nós somos cerca de 95% das empresas, micro e pequenas empresas, muitas vezes conduzidas aí por famílias inteiras, então o prejuízo é muito grave e é muito importante que a gente consiga resolver esse problema estrutural como está sendo feito aí o início desse processo. Estamos aí acompanhando e orientando as empresas que entrem com seus pedidos de ressarcimento na justiça, não é? Enio, como é que vocês enxergam também, tivemos ontem essa reunião, entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o prefeito aqui da capital paulista, Ricardo Nunes, e os 3 poderes, as 3 autoridades concordaram com a possibilidade de um rompimento de contrato com a Enel. Como é que o setor enxerga também essa possibilidade, ou pelo menos esse cenário? Olha, já não era sem tempo, de fazer isso. Nós estamos acompanhando junto do governo do estado, das prefeituras aqui da região, e nós enxergamos com bons olhos, quer dizer, os governos, vêm atuando em cima dessa questão da ineficiência da prestação de serviço da concessionária da Grande São Paulo, então nós enxergamos com bons olhos. Infelizmente é um processo que é longo, como foi falado aqui mesmo na reportagem, há muitos passos ainda adiante, e nós sabemos que no final de prestação de contratos é onde a empresa provavelmente não fará mesmo mais investimentos. Então, é um momento muito delicado, nós enxergamos com bons olhos, deve ser feito um novo planejamento com condições diferentes aí desse fornecimento. O fornecimento de energia elétrica é essencial para toda a população e para a economia. Nós estamos ocupados com essa idade, investimentos futuros, havendo uma sinalização de troca de contrato, nós olhamos isso com muitos bons olhos, entendemos. Foi um passo muito dado pelos 3 governos juntos, anunciados ontem, não é? Enio, inclusive, qual seria a estratégia do setor, principalmente nessa reta final do ano, você que acabou mesmo afirmando que é um período estratégico para recompor o caixa, para virar o ano, pelo menos com a saúde financeira em dia dos setores e dessas empresas. Há uma estratégia, uma alternativa que vocês já colocaram em prática na tentativa de mitigar todos esses prejuízos? Olha, é muito difícil recompor o caixa perdido, Como o nosso setor depende da presença do cliente dentro do estabelecimento, não é algo que ele não comprou hoje, ele vai comprar amanhã de novo. Então é muito difícil essa recomposição, isso é uma perda real. As grandes empresas têm capacidade aí de locação
de geradores, as pequenas empresas sofrem muito realmente com isso e não há como recompor essas perdas. O que há na nossa orientação, nosso departamento jurídico está atendendo as empresas, fazendo a orientação que entre com o seu processo primeiro administrativo, o registro de perdas tanto de estoque quanto de equipamentos, quanto de lucros cessantes, né, o que deixou de faturar, mas que entre também imediatamente na justiça, muitas vezes Tribunal de Pequenas Causas pode resolver, para que o processo seja mais efetivo. Agora, a recomposição do que foi perdido é muito difícil no nosso setor, ela não volta, e estamos trabalhando aí com esse prejuízo e com essa expectativa de ressarcimento das perdas, não é? Perfeito, Enio. Muito obrigado pela sua participação também, né? Aqui no Manhã Band News a gente agradece, a gente espera também que esse problema seja solucionado quanto antes, que o setor volte, inclusive, né? Não só a luz, mas volte a respirar e consiga, de certa forma, que os clientes voltem a frequentar tanto os bares, os restaurantes, como os hotéis, ainda mais na maior cidade do país. Obrigado mais uma vez, uma excelente quarta-feira para você. Muito obrigado, Cássio. É um prazer falar com você. Estou sempre à disposição aqui da Band News. A gente que agradece.